Isso, era eu que estava com o som ligado do celular. Vamos chamar também o pessoal aqui do YouTube e do Instagram. Olá, boa tarde, conquistadores da super saúde, buscadores da super imunidade. Estamos hoje naquela série Profissionais que estão mudando a saúde no Brasil. É uma série paralela aos médicos que estão mudando a saúde no Brasil. E hoje eu tenho a enorme satisfação de estar aqui com a doutora Tatiana Gebrael, uma terapeuta ocupacional, extremamente simpática. Vocês estão vendo pelo sorriso, se vocês já conheciam ela, você já sabe que ela é um amor puro. E se vocês não conheciam, estão vendo que ela é extremamente carismática. Obrigado, Tatiana, por ter aceito o meu convite e por falarmos um pouco sobre saúde em geral, mas no caso específico sobre saúde da visão. Fala um pouquinho desse teu trabalho de saúde. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu estou muito feliz mesmo, estou com um sorrisão assim, de orelha a orelha. Estou me sentindo muito honrada por fazer parte dessa série e ser convidada pelo Dr. Donal. Muito obrigada. Eu fico muito feliz porque essa interface, né, da medicina e com todas essas e estimulando essa força natural que existe dentro de cada um de nós para se autocurar. Eu acho lindo isso e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada e boa tarde para todo mundo que está aqui prestigiando a gente. Bom, é tão legal falar isso porque às vezes a gente acaba pensando, não, vamos falar só de olho, não, vamos falar só de mente, vamos falar só de corpo. E como que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar, falando que tudo isso se interliga, não é? É a visão que você tem das letras quando você quer ler, mas é a visão que você tem do mundo, dos outros, de você mesmo. Está tudo tão conectado com você ter uma saúde plena e uma super saúde, é você se cuidar como um todo, né? Não é você só cuidar de uma partezinha aqui e da outra ali. Mas a super saúde, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. A super saúde vem do todo. A super saúde vem de você olhar como um ser integral, de você não cuidar só de uma coisinha e a outra você não está nem aí. Não, é você conseguir cuidar de tudo, não é? E como é que começou esse trabalho, que hoje é um trabalho extremamente poderoso, sobre ajudar as pessoas a desenvolver a saúde dos olhos, a saúde visual? Mas Deus foi muito bom comigo, porque transformou uma dificuldade minha numa bênção, porque eu nasci com a visão normal, e quando eu tinha 5 anos, eu tive uma meningite, e fui parar no hospital, fiquei uma semana internado, foi bem difícil para minha família. Saí de lá com um problema de visão, e tinha hipermetropia, astigmatismo, e o que mais me incomodava era a tensão que eu tinha nos olhos e o estrabismo, que é o olho com desvio. Se você tem estrabismo, tá aqui me ouvindo, você sabe o quanto isso é desagradável, você não conseguir olhar muito bem no rosto das pessoas, tirar foto, enfim, é muito complicado. Eu usei tampão por muitos anos, e isso era difícil na escola, sofria muito bullying na escola, tive uma dificuldade grande. E quando eu era adolescente, eu simplesmente não queria usar óculos, porque eu queria, né, estar mais bonita, com os namoradinhos e tal, e eu ficava sem. Só que eu não sabia relaxar os meus olhos, então eu simplesmente tentava ficar sem, não enxergava direito nada e vivia com dor de cabeça. Então eu lembro da minha adolescência, da minha fase adulta, com sérias crises de enxaqueca, de ficar num quarto escuro o dia inteiro. Naquela época eu não tinha tanta clareza como eu tenho hoje, que estava muito relacionada ao uso que eu fazia dos meus olhos. Né? Tentava, a alimentação já também não era tão boa, época da faculdade estressada também, com muita coisa, faculdade federal exige muita gente e tal. Fazia um caminho de carro de uma cidade a outra, e eu lembro que eu tinha muita sensibilidade à luz, então eu tentava usar o óculos de grau e por cima o óculos de sol, e a minha relação com os meus próprios olhos era péssima, assim, eu não conseguia aceitar o meu próprio problema, eu não sabia como resolver, e isso impactava na minha vida social, impactava na minha saúde como um todo. E num dia que eu estava na Faculdade Federal de São Carlos, eu vi uma palestra de um ucraniano falando sobre um método de melhora natural da visão. E eu falei, poxa vida, será que isso existe? Né? Nunca ninguém me contou, como é que eu não sabia que isso existia antes?
E comecei a pesquisar sobre o assunto. Naquela palestra mesmo, eu já comecei a sentir os meus olhos tão relaxados, e eu tinha uma relação com a luminosidade terrível, assim, eu tinha coleção de óculos escuros no carro, em casa, era muito difícil para mim, era o que mais me causava dor de cabeça, inclusive. E eu comecei não, porque a luz do sol é maravilhosa. Eu falava, sim, eu detesto a luz do sol, não me faz ficar no sol. E eu comecei a ir para o sol, porque um dos exercícios que a gente usa muito é a questão do sol, e ele falando sobre o método, sobre essa questão dos exercícios que vem do oftalmologista, o método Bates, eu comecei a entender, comecei a pesquisar, eu muito cética na época, né, fazia uma faculdade federal, e tinha muito aquela relação com pesquisa, eu já fazia iniciação científica, então para mim aquilo não fazia sentido. Só que eu comecei a experimentar, eu comecei a ver em mim mesma que as coisas estavam, que existia uma luz no fim do túnel. Eu sei, meus alunos usam a mesma expressão e eu me identifico muito. Parecia uma luz do fim do túnel. Um problema aqui, eu não podia fazer cirurgia, porque meu astigmatismo era muito alto, não tinha cirurgia para mim. Eu não conseguia usar lente de contato. Por quê? Porque o astigmatismo era muito alto, eu expulsava a lente de contato. E eu não tinha o que fazer. Então, o óculos ia aumentando o grau a cada ano, a minha sensibilidade à luz era terrível, eu não queria usar o óculos ao mesmo tempo, mas também precisava enxergar, então não tinha saída. Para mim era uma, não tenho o que fazer para você. Então, não tinha uma luz no fim do túnel. Mas quando eu comecei a praticar, eu falei, nossa, existe uma luz no fim do túnel. Comecei a fazer os exercícios para mim, mas ao mesmo tempo, o que eu pensei naquela época? Gente, se eu conseguir, aqui na faculdade, aplicar esses exercícios nas outras pessoas e elas tiverem resultado, olha que maravilha. Como que esse método não é conhecido? Como que as pessoas não sabem que isso acontece? Por quê? Não é? E aí comecei a aplicar na faculdade. A gente abriu um projeto de pesquisa e eu comecei a aplicar os exercícios visuais nos pacientes lá da universidade, pelo SUS, pelo hospital universitário lá na universidade. E começaram a aparecer os casos maravilhosos de sucesso. Só uma curiosidade, eu fui procurar o meu livro do método Bates, não achei, não estava no lugar. Faz quantos anos que esse método já existe no mundo? Esse método é centenário. É isso, né? É centenário. As pessoas falam, nossa, a Tatiana trouxe, mas não, gente, não inventei nada. Só organizei melhor as coisas, ensinei as pessoas a colocarem na rotina, mas esse método é centenário. Eu falo, como que ninguém conhece isso? E comecei a tomar como missão divulgar isso para o maior número de pessoas que eu pudesse. E quando me formei na faculdade, eu fui para os Estados Unidos para fazer um treinamento no método, voltei a abrir meu consultório e comecei a me dedicar a isso. Meu mestrado, eu comecei a me dedicar. Aí eu descobri em mim uma paixão muito grande por essa questão visual. Como que as pessoas poderiam melhorar a visão? Enquanto as minhas colegas, terapeutas ocupacionais, faziam um trabalho que era louvável, mas faziam um trabalho de adaptar a pessoa àquele problema, eu queria melhorar a visão dela. Chegava alguém com baixa visão para mim, eu falava, tá ótimo, eu vou te encaminhar uma TO para você adaptar como é que você se locomove, como é que você vê as horas, como é que você come, mas é o seguinte, existe um método de melhora natural da visão. Você quer que eu te ensine? Quer praticar isso? E aí a gente começava a praticar e as pessoas começaram a melhorar muito. Muito, muito. E aí era um paciente atrás do outro que tinha resultados maravilhosos. Era uma pessoa com glaucoma que conseguiu baixar a pressão. Era uma pessoa que não enxergava, uma garotinha que não enxergava a lousa e que já estava fadada a não conseguir dirigir, a recuperar a visão 3D. Eram casos de cirurgia marcada de catarata, que depois de alguns meses conseguia recuperar a visão, a ponto do médico falar assim, olha, não sei o que aconteceu com você, mas continua fazendo porque você está melhorando. E isso foi... A melhora das outras pessoas foi um fogo maior ainda para mim do que a minha própria melhora que já estava acontecendo também. Então, foram as duas coisas juntas. E aí, depois eu estou no consultório, comecei a atender desde 2004, eu vou fazer 16 anos. Hoje não tenho mais o consultório porque a gente trabalha com os treinamentos online. Eu tenho ajudado as pessoas por meio da internet, por isso que vocês me veem aqui, veem no Instagram. E depois de 2014, eu fui para a internet, comecei a lançar como você consegue fazer esse treinamento em casa, sem precisar ir necessariamente ao consultório. E hoje, graças a Deus, são mais de 25 mil alunos Olhos de Águia no mundo inteiro, no Brasil, em língua espanhola, em inglês. E eu tenho conseguido expandir, levantar essa bandeira e levar isso para o mundo todo, graças a Deus. E desses 25 mil alunos,
A gente que tenta ajudar, ou se esforça para ajudar as pessoas a melhorar a saúde, sempre encontra pessoas resistentes a querer aplicar o método. Você tem encontrado pessoas que são resistentes e que dizem que não conseguem e que, teoricamente, tentam aplicar e não conseguem aplicar, ou não? Olha, as principais resistências acontecem para começar. Porque a pessoa fica pensando assim: será que para a minha idade funciona? Será que para o meu problema funciona? Mas eu tenho um problema de nascença, mas eu tenho um problema genético, mas eu tenho um problema muito grave. Será que para mim funciona? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas será que isso é comprovado cientificamente? As principais resistências, essa barreira, quando você rompe essa barreira inicial, por quê? Porque funciona para qualquer idade, porque ajuda na maioria dos problemas, porque é natural, e já tem muita comprovação científica também. A gente ajudou desde pessoas que usam óculos com grau baixo, até pessoas praticamente cegas. Então, existe uma gama muito grande de possibilidades quando a gente começa a trabalhar o que é natural. Então, quando a pessoa passa essa barreira, o que ela vai encontrar lá na frente? Uma série de técnicas e hábitos que ela vai precisar colocar na vida dela. Quando a pessoa tem a motivação correta, e eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem tem uma motivação muito grande, porque elas querem essa luz no fim do túnel. Elas precisam dessa luz no fim do túnel, então não tem muito para onde correr. Quando chega até mim, acaba que parece que não tem mais muito para onde correr. As pessoas conseguem encaixar na rotina essas práticas. As pessoas que têm mais dificuldade visual, muitas vezes, têm mais dedicação e mais resultados do que aquelas que têm pouquinho coisa, tenho 2 graus de astigmatismo, e aí vai empurrando com a barriga e tal. Mas é lógico que, como todo método, como toda questão natural, não é 100% das pessoas que fazem e têm maravilhosos resultados. Mas muitas pessoas conseguem resultados incríveis. Muitas, e muitas já conseguiram. Tem alguma dificuldade visual, alguma patologia que não responde ao método? Tem. Tem 3, sempre falo que tem 3 coisas que o método realmente não ajuda, não resolve. A primeira delas, daltonismo, né? O daltônico voltar a ver cores. Não tem como. O que o método ajuda aumenta um pouco o contraste, né? Porque ajuda a trabalhar mais branco e mais preto. Então, pelo contraste, muitas vezes o daltônico consegue presumir que cor é, e ajuda no... O daltonismo é uma doença genética, né? Exato, e que é uma doença genética que muda a célula. Então, o método de exercício não vai lá e vai trocar a sua célula. Então, realmente, isso não ajuda. Outra coisa é uma perda total, uma ligação que perde mesmo o nervo óptico. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ela teve rompimento total das fibras do nervo óptico. Não tem como, porque não tem essa ligação. Então, como que a gente vai estimular essa neuroplasticidade se não existe pelo menos ao menos uma fibra ali? Se tem uma ruptura parcial, funciona bem, já vi casos lindos, mas total não. E às vezes as pessoas perguntam, parece óbvio, mas eu gosto de falar, é quando você não tem o globo ocular. Então, quando você não tem, tem um olho de vidro e tal, parece óbvio, mas eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas perguntam. Então, são esses 3 casos em que eu vou te falar, não funciona. Os outros casos, é muito provável. A gente precisa sempre experimentar, porque cada ser humano é um ser humano. Isso é muito importante, Tatiana, muito importante mesmo, porque é exatamente como na saúde integral do ser humano. A doença genética é uma doença teoricamente irreversível. É muito difícil mexer lá no gene. Ao menos eu não tenho um conhecimento de resultados. Mas as pessoas que nasceram bem e, com o passar da vida, começaram a apresentar doenças, seja doenças degenerativas, seja as doenças autoimunes, todas essas pessoas conseguem recuperar. Então, dá para levar também para o lado da doença visual. Quer dizer, assim, nasceu com uma visão boa e perdeu por qualquer razão, que não seja essa de romper o nervo óptico, óbvio, existe possibilidade de regeneração, até de regeneração total da visão. Isso? Existe a possibilidade, tá? Você está falando que isso acontece com todas as pessoas? Não. Mas que existe a possibilidade e que ela é muito real, sim. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem miopia.
Aí muitas pessoas falam, miopia é genética. Meu pai tinha miopia, meu avô tinha miopia, meu filho nasceu com miopia, tá. Mas existe a condição genética, mas existe também a condição ambiental. Porque se você tem o gene da miopia, mas vive em um ambiente com hábitos diferentes, você consegue não expressar tanto essa miopia. E outra coisa, por um outro lado, se você já expressou, se você já tem 5, 6 graus de miopia, só que você vai lá na sua musculatura, trabalha a sua musculatura, regula o formato dos seus olhos, muda a sua forma de ver, ativa suas células da mácula, ativa a representação visual aqui no seu cérebro, trabalha, você pode sim se recuperar da miopia que veio aí provavelmente de algum tipo de genética. Apesar que miopia é um exemplo que talvez não seja tão ideal, porque a miopia hoje não tem nada de genética, é muito hábito, é uma doença muito desenvolvida pelos nossos maus hábitos visuais, né? Muito importante isso, importantíssimo mesmo, porque existe a doença congênita. A doença congênita é aquela que a criança nasce, são aquelas síndromes, aquilo são coisas complicadas, que há muita dificuldade de trabalhar isso ainda na nossa mente. Mas existe a doença genética. Então, só trazendo um exemplo pessoal, minha mãe morreu de câncer de intestino, minha avó paterna morreu de câncer de intestino. Logo, eu tenho genética para câncer de intestino. E mesmo com 69 anos, meu intestino é 100% saudável. E vai ser 100% saudável se eu continuar protegendo essa genética com a epigenética, que é as coisas ambientais que tu falou, que impedem que o meu gene se manifeste. E eu vou viver 120 anos sem manifestar, vou morrer de morte morrida, não de doença, sem manifestar doença genética. Então, é importante reforçar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, meu pai tinha diabetes, minha família é cardiopata, e milhares de doenças familiares que podem ser não expressadas se o indivíduo tiver um trabalho em cima da sua genética, protegendo. Achei brilhante ter colocado isso, Tatiana. Exatamente. Não, Tati, mas olha, eu estou aqui com degeneração macular. Olha, minhas células estão se degenerando. Isso é algo nas células. Como que o método pode ajudar dessa forma? Olha, suas células se degeneram muito provavelmente por mau uso e má nutrição. Porque o que a célula precisa para funcionar? Uso e nutrição. Então, precisa chegar para ela sangue, precisa chegar nutrientes, precisa chegar as vitaminas, e você precisa usar as suas células. O que acontece muitas vezes na degeneração macular? As pessoas, elas olham detalhes hoje em dia, mas são tantos detalhes que você não para hoje para admirar a beleza de uma flor, o detalhe do detalhe, as cores. Acaba que, às vezes, com o passar da idade, a vida vai ficando até mais preta e branca, vai ficando dentro de um quarto, vai ficando mais fria. O seu organismo, ele sente isso, ele percebe isso, e você vai levando isso para a forma com que você enxerga. Então, se você vem com estimulação, cores, luz do sol, vida para os seus olhos, circulação sanguínea, nutriente, a célula reage. O poder de reação e renovação do nosso corpo é maravilhoso. A gente tem... Essa é uma linguagem um pouco diferente do que a gente está acostumada. Mas, por outro lado, a gente também está acostumado assim, o indivíduo que não faz exercício físico, que é sedentário, acaba criando uma sarcopenia, perde músculo. Ao perder músculo, ele perde a saúde do corpo todo e tal. Quer dizer, se eu não fizer exercício para os músculos, eu fico fracote, sarcopênico. Exato. Se eu não fizer exercício para os olhos, eu fico problemático na visão também. Tem relação isso? É isso, porque várias estruturas dos olhos são, inclusive, músculos, que têm a mesma fibra, né? A musculatura que faz você olhar para um lado e para o outro, ela tem a mesma fibra, a mesma composição que o músculo do seu bíceps quando você vai fazer musculação. Então, é a mesma coisa. Se você consegue fortalecer essa musculatura, você consegue envelhecer com boa visão. Não necessariamente a gente precisa envelhecer, a cada ano que passa, o grau ficar mais alto ou a gente perder a visão. Não, se você exercitar e se você parar de prejudicar aquele órgão, porque olha o que a gente faz hoje em dia. Antigamente, o que acontecia? A gente saía muito mais ao sol,
olhava longe, dormia num quarto escuro, não passava horas na frente do computador e da televisão. Ou seja, os nossos olhos não foram feitos para ser fixos. O olho, ele foi feito para ser vivo. Olha o olho de um neném, por exemplo. Ele é vivo, uma criança olha tudo com curiosidade. O que acontece com o passar do tempo é que a gente vai congelando. Então, se a gente não congelar, fizer coisas para fortalecer, como a gente faz para o corpo, como a gente faz para a alimentação, a probabilidade de você ter uma boa visão é enorme. Ela vai se manter boa. E a relação da visão... bom, tu já falou sobre boa nutrição, sobre uma boa circulação para os olhos e tal. Então, se eu tiver uma boa saúde, ajuda a ter uma boa visão. Existe essa relação contrária? Se eu desenvolver a visão, aumenta a saúde? Olha, eu creio que sim. Por quê? Quando as duas coisas é muito uma via de mão dupla. Você vê muito uma pessoa depressiva e com problema de mácula, por exemplo, foi o exemplo que eu dei aqui. Quando essa pessoa muda a forma de ver o mundo, começa a estimular com luzes, com cores, eu já vi muitas pessoas saírem da depressão por conta de melhorar a visão. Então, olha que coisa mais linda. Outra coisa é a autoestima, muda suas emoções. Então, você consegue, de uma forma, por meio dos seus olhos, também transformar a sua vida, né? Pessoas, por exemplo, estrábicas, que não tinham visão 3D, depois que começam a ter visão 3D, começam a se locomover melhor, começa a se movimentar melhor, começa a ter melhor coordenação do corpo. A gente tem uma função que é coordenação olho-corpo. Então, quando você enxerga melhor, você se movimenta melhor. Quando você tem a visão dos dois olhos mais equilibradas, do olho direito e do olho esquerdo, você tem mais noção bilateral, você tem mais noção corporal. Então, olha como essas coisas se conversam, né? Tanto emocionalmente como corporalmente. Então, eu creio que é tudo uma via de mão dupla mesmo. Você encara que essa sua missão, ou a sua atividade, ajudando pessoas a terem uma visão melhor, a terem uma saúde visual melhor, é uma missão divina? Olha, Deus colocou isso na minha vida, com certeza. Com certeza Deus colocou isso na minha vida. Por que tu diz que Deus colocou na tua vida? Porque isso é uma motivação que eu digo que é a minha missão profissional. Porque nós temos muitas missões nesse mundo. Eu não creio que a minha missão é só essa. A minha missão profissional é essa. É realmente levar a luz para as pessoas, levar a escolha, levar o poder de escolha. Eu lembro que quando eu não tinha escolha, como era ruim isso, como era... Não, você não vai enxergar bem, você não tem escolha, não tem mais jeito para você, isso é muito ruim. A minha missão é levar poder de escolha para as pessoas. Olha, eu posso escolher, eu tenho uma luz no fim do túnel. Essa é a minha missão profissional. A minha missão, eu tenho uma missão como mãe, eu tenho uma missão como esposa, eu tenho uma missão como ser humano. E essa missão profissional, Deus me deu a capacidade, Deus me deu a dificuldade, a possibilidade de superar essa dificuldade e ainda fazer disso a minha profissão. E eu sou muito grata a Deus, porque ao mesmo tempo que eu consigo viver bem na minha profissão, eu sei que o que eu faço ajuda milhares de pessoas. Não tem coisa melhor que é você acordar de manhã e saber, cara, quem que eu vou ajudar hoje? Como que a gente vai fazer para levar isso para mais países? Como que a gente vai fazer para que a gente chegue mais na casa das pessoas agora, nesse momento? Como que a gente vai abraçar as pessoas nesse momento que a gente não pode abraçar e levar a saúde para tantas pessoas que precisam? Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é bom demais. E você tem uma vida espiritual também, né? Uma vida religiosa, mais que espiritual. É uma vida espiritual também. É uma vida religiosa, mas vida espiritual numa linha religiosa. Isso, exato, né? Eu sou crente do fio do cabelo até o dedão do pé. Sim, eu sou cristã e eu, assim, falo muito disso nas minhas aulas. Eu falo, olha, eu sou um instrumento de Deus para a sua vida e Deus te deu uma capacidade maravilhosa de se curar, de se regenerar. Eu creio que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz isso, né? Então, nós cuidamos do corpo aqui, mas também nós cuidamos da alma, que são as emoções, o sentimento. E, para mim, não está desconectado do espírito. Quando você tem uma vida espiritual desenvolvida, essa sua conexão com Deus,
a fé, a confiança em Deus, faz tanta diferença, né? Lógico que não estou dizendo aqui de denominações religiosas, de forma alguma, mas a conexão com Deus. Quando você tem uma conexão com Deus, eu sou muito ligada a isso com Deus, quando você faz suas orações, entrega a sua vida a Deus, e Deus vem com um poder muito grande para te dar forças, para diminuir a sua ansiedade, para dizer para você, olha, eu estou com você, a sua dificuldade pode ser uma bênção na sua vida, depende da maneira com que você lida com isso. E isso parece muito difícil de entender. Mas tem pessoas que chegam para mim quase cegas, e que essa dificuldade mudou a vida da pessoa por completo. Tem uma aluna no interior da Paraíba, a dona Margarida, eu conto dela no meu livro também, eu adoro essa história. Ela chegou para mim praticamente cega, era funcionária de um aluno nosso, e na época ele ensinou os exercícios para ela, e eu fiquei muito surpresa. Ele ligou para nossa equipe e falou assim: olha, ela voltou a enxergar. A gente, como assim? Era cega, voltou a enxergar? Tá, ela voltou a enxergar. A gente pegou o avião, eu e a minha equipe, a gente foi para Paraíba, pegou mais 4, 5 horas de estrada no interior da Paraíba para conseguir chegar lá. Cheguei na casa super humilde da dona Margarida e comecei a conversar com ela. Ela falou assim: olha, foi um milagre na minha vida. Eu comecei a fazer os exercícios, comecei a ver novela e tal. E isso fez, ela começou a enxergar. Um caso assim de glaucoma severo, praticamente ela não conseguia identificar o que era açúcar de café visualmente, assim, o branco do açúcar com o preto do café. E depois dos exercícios, ela mudou tanta coisa na vida dela, que quando eu cheguei lá, ela fez o café para mim, fez o café, enxergando. Mas o que eu vejo na vida dela é uma saúde muito plena, muito melhor depois. Ela mudou a água que ela toma, ela diabética, mudou a alimentação, ela mudou o emocional dela, ela, sabe, ela falou muito de Deus também no vídeo que eu gravei com ela. Ou seja, às vezes a sua dificuldade que você tem hoje na sua saúde pode ser uma bênção, pode ser um caminho por algo muito maior, por uma saúde muito melhor, que muitas vezes você talvez não buscaria se isso não tivesse acontecido na sua vida. Às vezes é uma crise de diabetes, é uma crise cardíaca, é algo que acontece com a gente que a gente não entende, mas por que eu? Por que eu fui tão descolamento de retina? Por que eu fui tão glaucoma? Muitas vezes é uma forma do seu organismo te avisar que você precisa cuidar mais de você. E isso pode transformar tudo, pode transformar a sua vida como um todo. E aqui entra um questionamento, Tatiana. Dentro da religião cristã, a grande frase de Jesus Cristo, quando fazia os milagres dele, era: a tua fé te curou. E tu citando o caso da Margarida, que fez exercícios, eu pergunto, é necessário ter fé ao fazer os exercícios, ou é uma técnica que resolve mesmo? Não acredito nessa tal de Tatiana, mas vou fazer assim mesmo. Não, o que acontece? A Margarida tinha muita fé. E muitas das pessoas que chegam até mim falam assim: nossa, Tati, você foi a resposta das minhas orações. Então, Deus nos dá formas de nos curarmos. Muitas vezes não é de um dia para o outro, mas leva até você uma possibilidade de fazer exercício, uma possibilidade de se alimentar melhor, uma possibilidade de ter super saúde. Ele levou isso até você para que você use. Agora, tem muita gente que vem até mim e não acredita em nada. Simplesmente vai fazer para testar, vai fazer para experimentar. Eu fui uma dessas pessoas. É que Deus é muito bom comigo, ainda falou assim: eu vou dar para você, você vai testar, você vai gostar, ainda vai trabalhar com isso. Mas eu fui uma dessas pessoas céticas, de que começou a praticar. Na época não era uma pessoa espiritualizada, não era uma pessoa cristã, não tinha, lógico que acreditava em Deus, fazia minhas orações, mas não era uma pessoa espiritualizada. Na época não era nada, na época era uma pessoa cética, estudiosa, e que não tinha essa espiritualidade. Mesmo assim, quando eu experimentei, eu tive resultados. Então, assim, eu creio que Deus leva pra gente as coisas, mesmo quando a gente não acredita nele. Eu acho importante. E pode ser um caminho para levar a gente até ele. Mas Deus tem os planos para cada um, é sempre um mistério, né? Eu acho importante essa maneira de tu expressar. Eu também comento em algumas lives que eu faço. Por favor, não orem a Deus pedindo para ele fazer o teu trabalho. Não orem a Deus dizendo assim: cura minha visão, cura minha diabetes, cura minha pressão alta. Porque não é trabalho dele fazer o teu trabalho. Então, toda vez que alguém que tem méritos, que é pessoa boa,
ora a Deus e pergunta assim, me ajuda, ele mostra o caminho. E daí depende de você entrar nesse caminho e fazer esse caminho. Então, tu está reforçando aquilo que eu sempre digo, que Deus mostra o caminho, mas se nós não fizer nada, não adianta nada, né? E tem a nossa parte, sempre tem a nossa parte. A Bíblia fala, né? Não adianta você ter fé sem obras, que é o que ele fala. Não adianta você ter fé sem fazer a sua parte. É exatamente isso. E às vezes o que Deus leva pra gente é algo, às vezes, muito absurdo, muito possível. Tem várias passagens na Bíblia, assim, da cura de um leproso, tendo que ele tinha que mergulhar sete vezes no rio. Mas aí ele foi pela fé, fez a parte dele e teve a cura. Então, às vezes, Deus nos coloca em caminhos em que a gente não entende. Nossa, que método maluco, que coisa que não tem sentido, nunca ninguém falou para mim isso antes. Mas quando você faz a tua parte, e aí quando a gente tem a fé com obra, que é a fé com ação, eu costumo dizer que é a fé em ação, aí realmente as coisas vão fluir, começar a mudar na nossa vida, fluir a nosso favor, né? Ter ação, importante isso, é fundamental. Porque não adianta ficar só tendo fé e não fazer nenhuma açãozinha, né? Claro. Eu falo assim, não adianta você querer ter saúde do reino se alimentando mal. Você vai falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa muito saudável, não quero mais ter essa diabetes, então, só que você vai lá e se alimenta mal, você não faz a sua parte. Então, a saúde que eu costumo falar é a saúde do reino, a saúde de Deus para você. A saúde de Deus para você depende também das suas atitudes, né? Você vai ficar comendo pipoca deitado no sofá o dia inteiro e orando para ter saúde, e Deus é capaz de fazer qualquer coisa, Deus é capaz de fazer o que Ele quiser na sua vida, mas Ele pede para você fazer a tua parte, Ele quer que você faça a tua parte também. E Deus seria capaz, assim, se eu for um fumante, alcoólatra, sedentário, comilão de porcaria, e rezar para Deus ajudar a ter saúde, ele melhora a saúde? Deus é capaz de fazer o que Ele quiser. Sou eu. Quem sou eu? É muito bom. Quem sou eu para julgar as decisões de Deus? Deus faz o impossível na nossa vida. Mas não é o provável. Não é o provável. Né? Não é o provável em que a gente faça tudo errado e que de uma hora para outra tudo fique bem na nossa vida. Eu não digo que é impossível, porque nada para Deus é impossível, mas não é o provável, não é o que a gente fala aqui, não é o que a gente acredita. O contrário existe, né? É o caso do Jó, né? Que fazia tudo certinho e mesmo assim teve problemas, mas não eram problemas, eram obstáculos para ele vencer esse obstáculo. Mas já que nós estamos falando na espiritualidade, que nós entramos nesse campo maravilhoso, vamos juntar essas duas coisas, da espiritualidade e da saúde, porque existe um grupo muito grande no Brasil, 93% no Brasil, que acreditam num ser superior. Não importa a denominação. 6%, 7% são agnósticos, materialistas. E esse grupo que acredita num criador, num ser supremo criador, eu gostaria de ver a tua opinião sobre isso. Quando Deus criou o homem, ele tinha um objetivo. Ninguém consegue entrar na cabeça dele para saber qual é o objetivo, é óbvio. Mas ele tinha um objetivo. Esse ser humano que nós somos hoje, no século XXI, é o ser humano que ele idealizou? Ou ainda nós somos um pedacinho bem pequenininho daquilo que o ser humano deve se tornar? Olha, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus sabe de todas as coisas, ou seja, nada surpreende Deus. Não acho que o que está acontecendo agora, Deus falou assim, poxa, eu não imaginava que ia acontecer dessa forma. Não, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus nos criou. Mas que eu percebo que com o passar dos tempos, nós vamos evoluindo. Nós vamos evoluindo na nossa mente coletiva, inclusive. Nós vamos entendendo mais os propósitos de Deus na nossa vida. Só que Deus é mistério. A Bíblia fala que Deus é mistério. Então, eu acho que a gente não precisa entender todas as coisas. Se focar em entender todas as coisas, a gente não vai entender nada, porque a nossa mente é muito pequena ainda. A nossa mente é muito pequena. E quando a gente tenta decifrar essas coisas, é como se uma criança de 3 anos quisesse aprender álgebra. Você vai até achar que você sabe alguma coisa, mas você não sabe de nada. Eu acho que cada um de nós tem a sua evolução, cada um de nós tem o seu momento de evoluir, cada um de nós tem o seu caminho. Então, muitas vezes, a gente vai evoluir quando tem 90 anos e está quase para ir embora já. Às vezes, a gente evolui quando é novo, a gente tem oportunidades
de evoluir, na verdade, a cada dia. Eu não acho que a criação decepciona Deus. Eu acho que Deus já sabia de todas essas coisas. Ele nos dá escolhas. E isso é o que mais intriga a gente. Se a gente não tivesse escolha, ia ser mais fácil. Mas ele quando tu imagina o ser humano evoluindo, como é que é o ser humano que tu consegue enxergar no futuro? Como é que ele é em termos de sua saúde, em termos de sua personalidade, em termos da sociedade que ele constrói? Pois é, porque nós temos a evolução do bem, nós temos a evolução do mal. Da mesma forma que o bem pode ficar cada vez melhor, o mal também pode ficar cada vez pior. Mas quem que ganha essa guerra? Mas eu sou uma pessoa, mas eu ia falar agora, mas eu sou uma pessoa muito otimista e muito positiva. Então eu sempre penso que o bem vence. Eu sempre olho para um lado positivo das coisas. Eu vejo hoje pessoas consumindo muito mais alimentos orgânicos do que há 5 anos. Eu vejo hoje pessoas caminhando nos parques muito mais do que eu via há 5 anos. Eu vejo hoje pessoas numa live para falar de saúde, espiritualidade, saúde natural e cura natural, muito mais do que a gente tinha interesse antes. Então, eu sempre acho que o bem vai vencer. Eu sempre acho que, de uma forma ou outra, nós vamos evoluir a ponto de, sim, cada vez mais cuidarmos mais da nossa saúde, cuidarmos mais do outro. Eu estava lendo o Velho Testamento esses tempos. Falei, gente, como a gente evoluiu do Velho Testamento para cá, né? Porque era tudo olho por olho, dente por dente. Olha como a gente é mais amável hoje em dia. Eu sempre acho que a gente vai evoluir. Eu sempre acho que as coisas vão melhorar. Eu tenho também essa visão. Eu sou um otimista incurável. Eu nasci otimista e vou morrer otimista. E acredito sempre que o processo é um processo evolutivo para melhor. E eu vejo o contrário acontecendo no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde o número de doenças está aumentando, a obesidade está aumentando, a diabetes está aumentando, a pressão alta está aumentando, o câncer está aumentando, as farmácias estão aumentando, uma em cada esquina. Mas eu vejo que nós estamos chegando no ponto alto da curva. E eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco essas pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo as lives, que estão correndo nas praças, vão contagiar cada vez mais pessoas ao ponto de um número tão grande de pessoas começarem a envolver em saúde, ao ponto de levarem todas as farmácias à falência, que vai acabar pessoas doentes e as farmácias vão à falência. Isso é lindo, é lindo. Eu acho também, eu concordo com você, eu acho que é contagiante. Eu acho que a gente levanta uma bandeira, não é a bandeira da saúde, é um movimento por uma melhor saúde no mundo. O que nós fazemos na internet, né, é um movimento de empoderar as pessoas. As pessoas foram muito desempoderadas. Não, para cuidar da sua saúde, você depende do remédio, do médico, da cirurgia, tudo menos você não pode fazer nada por você. O que a gente é um movimento de que, não, você tem muito para fazer por você mesmo. E isso contagia. Eu tenho alunos que fazem alguns exercícios nas praças, ou no trabalho, ou em casa, e a gente tem uma comunidade muito linda no curso, onde a gente coloca fotos de fazer os exercícios. E uma das fases que a gente tem dentro é achar alguém para fazer o exercício com você. Que a gente chama de que somos todos doidinhos, mas somos todos doidinhos que enxergam bem. Então, tá valendo. E eu vejo fotos lindas de avós com netos, pessoas no mesmo ambiente de trabalho. A gente pode contagiar. E quando a gente tem resultado, a gente contagia. A gente não consegue, eu não consigo ficar quieto. Quando eu vejo alguma coisa que eu falo, gente, isso mudou minha vida, eu quero contar para todo mundo. Né, como eu quis contar e como eu quero contar até hoje. E aí, às vezes, eu vejo alguma coisa e falo, gente, eu tô consumindo aqui um leite de coco que é sensacional. E eu começo a falar para todo mundo, olha, gente, eu fui num profissional, tem uma técnica que é maravilhosa, eu divulgo para todo mundo. Eu acho que se cada um de nós que está aqui hoje, só hoje, fizer contagiar, começar a contagiar as pessoas com coisas boas, porque nós somos ótimos para, às vezes, divulgar más notícias. Então, quando a gente começar a divulgar boas notícias, a história vai virar. E existe uma coisa muito, muito irracional nesse meio da saúde que a gente vive. Porque no meio da saúde tem os médicos, os profissionais da saúde que são focados em doença, e tem um punhadinho
que é focado na saúde. Eu chamo a medicina da saúde e a medicina da doença. Na medicina da doença, não tem cura. Então, a gente vê assim os médicos famosos no mundo tratando hipertensão, tendo hipertensão, a família dele tendo hipertensão, e ele não conseguindo curar nem as pessoas que ele ama. No outro lado, tem pessoas que investem na saúde e curam hipertensão. E daí os médicos da doença dizem assim, isso não funciona. Esse negócio de exercício para olho é furado, isso aí não funciona. Tu encontra certamente essas dificuldades, né? E eu tenho assim, eu sou a. Oi, saiu do foco. Eu sou o alvo de toda uma classe, não é? Que é a classe de oftalmologia. Não é nem pulverizada, eu sou alvo muitas vezes de toda uma classe. Mas é exatamente isso, é porque não tem a visão da saúde. Porque é tão natural e existem várias comprovações científicas e muitas vezes eles simplesmente não querem conhecer, né? Não querem conhecer e já estudaram tanto que não tem jeito que fica muito difícil admitir que existe algo diferente. Então, às vezes é mais fácil lutar contra alguma coisa que você não conhece do que conhecer para poder apoiar. Só que nossa sociedade já mostrou que todas as classes, as coisas que lutam contra uma revolução, não se sustenta. Porque quem vive essa revolução vai viver cada vez mais, vai viver cada vez mais. Né? Por exemplo, Uber e táxi, hoje não tem mais. Quem manda nisso? É quem consome, é quem está vivendo isso. Então, hoje, o táxi não adianta querer sufocar o Uber, porque não consegue mais, porque os usuários falam, não, olha só, é legal também, vamos deixar... Então, o que acontece hoje muito comigo é o seguinte, já foi uma época de muitos ataques muito pesados. Mas, graças a Deus, meu corpo jurídico nunca perdeu sequer um processo, nunca, a gente realmente, quando mostra para o juiz, fala assim, olha, tá aqui, ó, são exercícios, não dou diagnóstico, não estou recomendando remédio, não falo para eles pararem de fazer consulta, muito pelo contrário, meus alunos acabam indo mais, porque querem ver os resultados no exame, acabam indo mais. Então, muito pelo contrário, é algo que pode ser paralelo. Quando a gente coloca tudo isso, aí o juiz fala assim, não, essa realmente não tem procedência. Ministério Público fala, não tem procedência essa ação, e nós acabamos ganhando tudo. Até hoje, graças a Deus, a gente é bem protegido com relação a isso, mas cada vez mais, eu tenho oftalmologistas que me ligam de clínicas falando assim, olha, eu recebi aqui um aluno, eu quero entender o que você fez com ele. Essa é a melhor coisa que tem, porque aí é uma pessoa aberta. Muitas vezes eles não me deixam entrevistá-los, não me deixam conversar, porque tem muito medo de represália. Isso acontece muito. Tem vários oftalmologistas que apoiam que não me deixam sequer divulgar o nome deles, por conta desse tipo de retaliação do conselho. Mas, por outro lado, existe esse grupo de medicina da saúde que está rompendo barreiras. E nós estamos aqui meio que rompendo barreiras, levando no peito mesmo e dizendo assim, olha, eu defendo a saúde natural, eu defendo o empoderamento das pessoas, sabe? Eu defendo que elas, sim, elas têm, com a ferramenta certa, elas podem fazer muito pela saúde delas. E quanto mais a gente vai fazendo o bem, quanto mais as pessoas vão se transformando, mais isso vai ficando normal. Eu acho que agora a gente já começou a passar da fase de que o que a Tatiana fala é errado, antes de falar, o que a Tatiana fala é errado, não existe. Agora o que a Tatiana fala, pode ser que funcione. Eu acho que é um progresso. Já vai chegar numa fase que vai falar, Tatiana, não pode fazer isso não, só a gente pode fazer isso. Quando chegar nessa fase, como foi com a acupuntura, eu vou ficar feliz, vou falar, olha, agora realmente... A acupuntura chegou a virar ao ponto de agora a classe médica tradicional quer proibir o resto dos profissionais de fazer acupuntura. Eu acho que os exercícios visuais vão chegar nessa fase. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai chegar no momento em que eles vão falar, então, só a gente pode fazer. Mas aí não tem jeito, porque quem manda é quem? É você, são as pessoas, não são eles. Então as pessoas vão começar a falar, não, eu quero fazer também, e aí as coisas vão ficar. Como é com a acupuntura hoje? E aí entra um problema. Acho que o caminho é um caminho mais
difícil de entender, mas mais fácil o teu caminho, que é o caminho do exercício. A acupuntura tem que ir lá no terapeuta, que pega uma agulha, que vai lá no ponto certo e tal. Tem um grande, não me lembro o nome, estava tentando me lembrar há pouco, é um grande cientista, filósofo no mundo que disse que para mudar o conceito, algum conceito científico, tem que morrer a geração atual e nascer uma nova geração. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, eles têm duas alternativas, assim. O programa, os exercícios da Tatiana não funcionam ou funcionam. Você que não é médico não tem que entrar nessa discussão se funciona ou se não funciona. Você tem que duvidar da Tatiana, dizer assim, não sei se o que ela diz tem razão, não tem razão, duvido dela. É isso aí. Mas, por via das dúvidas, eu vou fazer os exercícios e vou ver o que vai acontecer. Essa é uma atitude racional. Eu falo assim, não acredita em mim. Não acredita em mim. Tá? A Tati é simpática, é legal. Não acredita em mim. Vai lá e faz. Vai lá e prova. Vai lá e coloca a prova. Isso é a melhor coisa. Quando a pessoa realmente fala, deixa eu ver se vai funcionar. E não se boicota, lógico, né? Faz. Mas, maravilhoso. A minha experiência em trabalhar, eu não tenho tantos alunos que nem tu tem, eu tenho 8.000 alunos que desenvolvem a saúde, mas todos, 100% dos que dizem assim, tá, eu vou acreditar e vou fazer, todos melhoram e todos acabam diminuindo as doenças. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma experiência muito parecida aqui também. A gente tem relatos de casos dos mais diferentes problemas de visão, que casos lindos, de diminuição de grau, de, não preciso, eu tenho meu ceratocone parou de evoluir, minha retinopatia diabética agora não me afeta mais, eu tive descolamento de retina, mas agora consegui recuperar, tinha moscas volantes que não me deixavam em paz, agora eu não tenho mais, olho seco, Tati, em 15 dias, já não tenho mais olho seco, sensibilidade à luz também não. Então, pessoas quando colocam a prova, e é muito legal, é que quando você está no caminho certo, o seu corpo responde rápido. É impressionante. Quando você encontra aquele método natural, que você dá aquela coisa certa, não é vamos lá, vamos demorar 10 anos para... Não, o seu organismo responde, que é uma maravilha. Você fala, como que eu nunca fiz isso antes na minha vida? Não é verdade? E daí diz assim, Tatiana, tu tá fazendo uma coisa nova, uma novidade, isso aí é uma coisa muito moderna. E daí a gente olha que não é assim. Hipócrates, há 2.500 anos atrás, já dizia que todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. Exatamente. Então, é uma coisa muito antiga, muito arcaica até. Nós só estamos trazendo de novo para o tema O alimento é seu remédio, não é verdade? Isso é antigo. É antigo. O sol, a terapia com a luz do sol é muito antiga. Então, não é back to base. Eu falo assim, vamos voltar para a base, vamos voltar para aquela época que não era só remédio que resolvia. Como é que eles faziam as coisas? Olha o tanto de alternativa que temos, né? Então, assim, existem alguns momentos em que o remédio vai ajudar? Sim, claro, pode ter alguns momentos. Lógico, a medicina tradicional está aí e ela nos ajuda muito. Eu sou muito grata ao médico que cuidou da minha meningite, na época que eu tive meningite, mas existem tantas outras escolhas, tantas outras opções, a gente não tem uma só opção. Isso é o que eu bato, eu falo assim, você não tem uma opção só. Você pode buscar alternativas, não fica acomodado, sentado aí e pensando que para você não tem mais jeito, porque muitas vezes a gente ouve e o médico tem uma autoridade muito importante na nossa vida ainda. Então, muitas vezes, tem alguns alunos meus que ouviram de médicos que iam ficar cegos e se paralisaram. É algo muito sério, assim, né? Você ouvir isso de uma autoridade médica é muito difícil. Mas, assim, antes da autoridade médica, tem a sua autoridade pelo teu próprio corpo e a tua saúde. Então, você pode fazer uma história diferente, muitas vezes, né? Existem muitas possibilidades. É só você acreditar que você pode. Você acreditar que você não é um diagnóstico, você é uma pessoa. Você tem tantas possibilidades, você não é uma catarata. Você é a Maria, é a Joana, você não é a miopia, você é um ser tão lindo, tão maravilhoso, tão cheio de possibilidades, na verdade. Então, não tem necessidade de você se prender ao que alguém já disse que você tinha, o que você é, o que você vai ter para o resto da vida. Você pode fazer muitas coisas por você. Tatiana, tem
Muita gente aqui que está fazendo comentários que te conhece, e tal, mas tem algumas pessoas que não te conhecem. Então, quem não conhece a Tatiana Gebrael, entra lá no YouTube. Ela tem 701 mil seguidores no YouTube, seja mais um seguidor. Vai lá no Facebook, ela tem 794 mil, seja mais um. No Instagram, assista um dos muitos vídeos que ela tem. Ela tem aulas, ela dá tudo pela internet, pelas redes sociais da internet. Ela dá muitas aulas, as pessoas vão aprender muito. Então, aproveite e siga a Tatiana. E se você quiser um contato mais íntimo com a Tatiana, o que tem que fazer? Olha, a gente tem uma equipe muito carinhosa, Brunal. Eu não dou conta de responder todas as mensagens. Então, eu realmente não dou conta. Mas eu tenho uma equipe muito carinhosa. Então, lá nos comentários dos vídeos, a equipe sempre responde. Por exemplo, no Instagram, quando você manda um direct, você está aqui no Instagram, um direct, a equipe está sempre aqui também. Então, sempre coloca uma mensagem e sempre embaixo das minhas aulas, abaixo das minhas aulas, tem sempre um link, algo que vai te direcionar para alguma aula extra. E também, quando você cadastra o e-mail nesses links, você começa a receber meus e-mails, começa a receber, e nesse e-mail, se você responde, a minha equipe também responde. Então, por meio dessas mídias todas, a gente sempre está aqui presente. Eu não faço mais consultas individuais, eu atendo, porventura, alguns alunos dentro do curso, com algumas exceções, mas a gente agora ajuda todo mundo pela internet. Então, se você quer ser ajudado por mim, vai para as minhas mídias, segue, clica nos links, cadastra o e-mail, para que você possa receber esses informes, essas notícias de quando a gente está com curso aberto, inscrições abertas, enfim, que aí você pode ser cuidado por mim e pela minha equipe dentro dos cursos. Mas tem muita coisa gratuita boa, que você já disse, há muita aula. A pessoa começar a navegar, ela vai aprender muita coisa, vai já começar a enxergar bem, começar a praticar, daqui 2 semanas já vai começar a sentir bastante diferença. Adorei conversar contigo, Tatiana, adorei mesmo. Nós estamos aqui com 53 minutos, um tempão enorme, né? Para falar de coisas assim da vida, né? Adorei. Então, eu gostaria que tu deixasse assim a tua mensagem final para essas 500, 600... Ih, nós estamos com quase 800 pessoas nos assistindo. Então, qual é a tua mensagem final? Olha, gente, só antes de dar minha mensagem final, se você está aqui me seguindo e ainda não segue o Dr. Ronaldo nas redes, também vai lá, tem um Instagram muito legal também, segue também o canal do YouTube. Quem está aqui no Instagram que me segue e não segue o doutor também, vai lá e segue. Tem aqui em cima, tem o nome dele, você clica e dá seguir também, que é maravilhoso. Comecem a seguir mais pessoas como essas, mais a medicina da saúde, vamos dar audiência para quem faz essa medicina da saúde, tem tantos médicos maravilhosos. Então, eu recomendo que todo mundo siga mesmo, compartilhe, manda para o vizinho, para o grupo do WhatsApp, para o grupo da igreja, para todo mundo, a gente ter esse movimento e contagiar. E assim, minha mensagem final é que eu estou muito grata. Eu estou muito grata por poder falar com um profissional médico que é tão especial e que apoia tanto essa medicina da saúde. Estou muito grata por poder falar de Deus em uma live. Geralmente a gente não consegue falar muito disso, né? As perguntas são muito técnicas, as coisas são técnicas. Como que funciona para a miopia? Como que funciona para astigmatismo? Como é bom poder falar de uma forma mais global e fazer as pessoas entenderem que você é um ser integral. Você precisa cuidar de você como um todo. Quando você começa a olhar para você com mais amor, com mais dedicação a você mesmo, você muda a sua visão. Quando você muda a visão sobre você e sobre o mundo, você também vai enxergar melhor. Então, que bom que você está aqui. E que aqui seja só um início, um começo, um start. Que a partir daqui você comece a pesquisar coisas diferentes para a sua vida, para a sua saúde, comece a colocar em prática e faça a tua parte, que aqui seja só um início. Que a gente só dê esse empurrãozinho que você estava precisando, que você não tinha ainda essa motivação de estar aqui, não. Hoje, agora, eu vou começar a fazer algo diferente por mim, pela minha saúde, às vezes pela saúde da minha família. Então, vai lá agora e faz. Obrigado, Tatiana. Muito obrigado mesmo. Adorei conversar com você. Eu também, quero mais, hein? A gente vai fazer mais, gostei. Vamos fazer assim. Nós até tinha combinado algumas lives para fazer em conjunto, né? Verdade, adorei, acho ótimo a gente poder conversar dessa maneira mais descontraída, mais aberta, e poder levar isso tudo para as pessoas. Estou super feliz, obrigada mesmo. Espero que vocês também estejam tão felizes quanto eu, que tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei,
porque eu não conhecia a Tatiana. Olhar os vídeos dela é uma coisa técnica, mas conversar com ela é diferente. A gente sente o carisma, o coração que ela põe naquilo que ela faz. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado e que continuem prestigiando não só essas entrevistas, mas prestigiando, como disse a Tatiana, todos esses profissionais, médicos, outros profissionais de saúde que estão dando o seu esforço para provar ou para demonstrar que é possível desenvolver a saúde ao ponto de não mais ficar doente, de não mais precisar se tratar para doença. Eu quero desejar a todos vocês uma super saúde e uma super imunidade e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau, Tatiana, muito obrigado e até o nosso próximo encontro também. Até o nosso próximo encontro.